Próximos minutos na TSF, um debate em torno da reabilitação urbana de Lisboa. Isto porque começa hoje a quarta semana da reabilitação urbana de Lisboa, decorre até domingo, onde se vai discutir a cidade e rumos a tomar. É um debate moderado por Ricardo Oliveira Duarte. Começa hoje, dia 27, vai até 2 de abril, domingo, a quarta semana da Reabilitação Urbana de Lisboa. É uma organização da revista Vida Imobiliária e da imobiliária Promevi. Realiza-se no Cineteatro Capitólio, no Parque Mayer, em Lisboa. Vai discutir-se a cidade, em que ponto estamos, que rumo deverá ser tomado. Há questões imobiliárias que se cruzam naturalmente com aspectos sociais, económicos, culturais, da ação social, entre outros. Para que se possa situar a importância do que vamos discutir aqui, pode ler-se na página da internet da Câmara de Lisboa que a reabilitação urbana constitui uma prioridade de intervenção da Câmara Municipal de Lisboa. Para discutir estas questões estão na TSF José Mendes, Secretário de Estado Adjunto do Ambiente, Reis Campos, Presidente da CPCI, a Confederação Portuguesa de Construção e Imobiliário, também Fernando Santo, Presidente da Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários e que é também administrador da Montepio, Gestão de Ativos Imobiliários, e António Gil Machado, Diretor da Vida Imobiliária. Meus senhores, boa tarde e bem-vindos. É hoje muito diferente percorrer o centro da capital portuguesa e o mote que, isso é muito visível, é facilmente identificável, o mote que eu daria a este debate, para começarmos, é precisamente o do debate que há de estar a começar por esta hora no Cineteatro, que é como é que podemos assegurar e potenciar a vitalidade do centro das cidades, assegurando também o equilíbrio social e uma agenda de futuro. E começaria, Sr. Secretário de Estado Adjunto do Ambiente, José Mendes, por si. Como é que vamos fazer isto? Muito boa tarde e cumprimentar os meus parceiros de painel. Dizer que o tema central aqui, e sobretudo na perspectiva do Governo, é o tema da habitação. A habitação em Portugal está consagrada e protegida constitucionalmente e digamos que é aquele direito básico que permite às pessoas construírem outros direitos e outras realizações. É uma habitação, não me parece que possa haver coesão social e, portanto, é evidente que neste e em qualquer Governo, com certeza nos anteriores também, as políticas de habitação são políticas centrais. E Portugal tem, como sabemos, esta situação muito particular de ter tido regimes muito particulares, repito, que fizeram com que, sobretudo ao nível do estado de conservação e ao nível da dinâmica do mercado de arrendamento, que Portugal tivesse perdido terreno que importa agora recuperar. Em Portugal há mais ou menos 1,45 casas por cada família, o que significa que podíamos chegar a uma conclusão porventura precipitada de que temos um excesso de habitação. A verdade é que há, digamos, desacertos entre a oferta e procura do ponto de vista geográfico, por um lado, e por outro lado, muitas dessas casas têm necessidades de reabilitação. Dos 3.500 mais edifícios em Portugal, estima-se que cerca de um terço ou perto de um terço, portanto 1 milhão de edifícios, eu referi-me a milhões, 1 milhão de edifícios necessitam de recuperação ou de qualquer forma de reabilitação que pode ser mais ou menos profunda. Portanto, o que significa que entre esta necessidade e este desígnio político de criar condições para que cada português tenha um acesso a uma habitação condigna e, por outro lado, manter um parque habitacional devidamente recuperado e um mercado de arrendamento a funcionar, de arrendamento e também de compra e venda, evidentemente, a funcionar, importa encontrar aqui decisões e pontos de equilíbrio. Aquilo que está a acontecer hoje, sobretudo nas duas principais maiores cidades em Portugal, Lisboa e o Porto, é que há naturalmente uma grande atratividade para a residência por parte destas cidades, mas há também uma pressão colocada, digamos, pelos picos de procura turística a que estas cidades estão sujeitas na atualidade. Isso, de alguma forma, reposiciona os mercados de compra e venda de imóveis e também o mercado de arrendamento e, portanto, é bem público que, de facto, os preços têm estado, digamos, em ascendente, o que, na perspectiva daqueles que procuram uma residência nestas cidades, não é com certeza uma boa notícia, nessa perspectiva apenas. Bom, o que é que nós procuramos fazer? Evidentemente, trabalhar ao nível legislativo para criar condições para que o mercado de arrendamento funcione normalmente, por um lado, e por outro lado, trabalhar um bocadinho na oferta de habitação. E uma vez que, como eu disse há pouco, há de facto um excesso
de edifícios e de alojamentos, portanto, em Portugal, importa que essa oferta venha muito mais do lado da reabilitação do que propriamente da construção nova. E é por essa razão é que o Governo, o Estado português, desenvolve um conjunto de programas de apoio à reabilitação, como digo, muito nesta perspectiva de criar condições para que o mercado de habitação melhore, mas também para recuperarmos aquilo que são, digamos, a qualidade dos alojamentos e a qualidade dos nossos centros urbanos. E nesse conjunto sem querer ser exaustivo, nesse conjunto de programas que permitirão criar linhas de financiamento orientados para a reabilitação urbana, eu destacaria o IFRU 2020, o novo Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, o programa Casa Eficiente e o programa Reabilitar para Arrendar, portanto, tudo programas que pretendem justamente colocar no mercado com taxas de juros e com maturidades interessantes, instrumentos financeiros para que possamos, assim mesmo, melhorar, digamos, as nossas cidades, reabilitar os nossos edifícios e, portanto, como digo, o tal objetivo último de criarmos mais oferta de habitação em condições desejavelmente mais acessíveis. Reis Campos, a fatia da reabilitação já pesa mais do que a da nova construção? Muito mais? Como é que estamos nesse capítulo? Não pesa. Neste momento, em 2016, muito embora a reabilitação tenha tido um valor que ronda os 10,1% de aumento em relação ao ano anterior, estamos a falar mesmo assim de uma construção nova que ainda prevalece em Portugal. Mas a dinâmica da reabilitação urbana é um facto que é incontornável. Por aquilo que o Sr. Secretário de Estado disse há pouco, porque o momento que Portugal vive com taxas de juros baixas, com turismo a crescer, com investimento privado que neste momento procura o nosso imobiliário, com investimento estrangeiro que considera o nosso imobiliário atrativo, e a reabilitação urbana adquiriu digamos, um posicionamento no imobiliário português que é incontornável, e nós esperamos que cresça e está a crescer nos centros das cidades, nos centros históricos. Os valores são mesmo excepcionais, mas depois estamos a falar na necessidade de alargar, digamos, a abrangência da reabilitação urbana pelo resto do país. Estamos a falar de outras cidades para além de Lisboa e Porto, estamos a falar de zonas mais para o interior, em que a reabilitação urbana, num país onde 29% dos edifícios necessitam de intervenções, estamos a falar de uma necessidade de reabilitar um património que se foi degradando ao longo destas últimas décadas e que neste momento é apetecível, é um mercado. Nós não temos ainda um verdadeiro mercado de arrendamento em Portugal. Somos o segundo país europeu com menos arrendamento, mas somos também um país onde a população, onde o turismo, neste momento, se apoia e quer, digamos, o interior das cidades. A cidade readquiriu um potencial económico e de desenvolvimento. Hoje a reabilitação terá de passar para um estádio ligeiramente superior. Estamos a falar já de uma reabilitação urbana inteligente e sustentável. Ou seja, pretendemos que a reabilitação urbana neste momento não seja contrariada por alguma legislação que ponha em causa a desconfiança e a insegurança do investidor. É fundamental para este dinamismo que o investidor privado e estrangeiro continue a apostar no nosso imobiliário. O Secretário de Estado Adjunto já poderá também dar alguma resposta a essa preocupação do setor, mas antes, Fernando Santo, como é que, já lá vamos também concentrar-nos mais em Lisboa e Porto, mas depois como é que se gera uma carteira de ativos fora destas cidades? Porque o crescimento é gigante nas cidades, mas depois como é que fica o resto? Bem, antes de responder a essa pergunta, queria só pegar no tema anterior, porque acho que é muito importante. Nós temos tido políticas desde o 25 de Abril, e já vem do tempo do Estado Novo, que de facto são contrárias àquilo que todos nós queremos,
Nós todos falamos em reabilitação urbana, foi posto na agenda política há 15 anos atrás, as CHRUs foram criadas em 2004, mas depois pergunta-se, não acontece nada porquê? Por uma razão muito simples. O poder político, seja ele qual for, nunca esteve interessado em colocar na agenda e concretizar as medidas necessárias para que o mercado de arrendamento funcionasse, com raras exceções. Eu dou-lhe aqui 2 números. Em 81, no censo de 81, havia 1,2 milhões de focos arrendados. 25 anos depois, ou 20 anos depois, em 2001, portanto, o censo de 2001, passaram para 800 mil e hoje temos ainda abaixo deste número. E toda a gente fala no mesmo. E nós continuamos a assistir. O certo boom que se verificou no mercado imobiliário recente, na reabilitação urbana, resulta, essencialmente, a meu ver, de 3 medidas que foram contra a natura e que estão a ser postas já em causa. Uma primeira medida foi o mercado de arrendamento. A lei do arrendamento. Sem mercado de arrendamento não há reabilitação urbana. Ponto. E os portugueses não têm que comprar casa, que foi a política que foi desenvolvida por todos os governos desde o 25 de Abril. E por isso é que os portugueses estão endividados. São mais de 115 mil milhões de dívidas para compra de casa. Não faz sentido. Portanto, primeira questão. A segunda questão, portanto, esta é básica. A segunda questão foi que o mesmo Estado social que eu defendo e que arranjou dinheiro para as parcerias públicas-privadas, para autoestradas, para pontes, para o sistema de saúde, para o ensino, para tudo e mais alguma coisa, pôs os proprietários a ser o agente social sem contrapartidas. Isso mantém-se. O governo anterior definiu um prazo de 5 anos para proteger pessoas que têm que ser protegidas e, infelizmente, essas pessoas que têm que ser protegidas, muitos são idosos que vivem em prédios sem elevadores, no quarto e quinto andar, estão fechados em casa, continuam hoje a ser as vítimas dos que têm a pior habitação. Porque o Estado nada fez, tanto fez bairros sociais que custam dezenas de milhões de euros e esses continuam a receber do erário público. Portanto, esta injustiça social acho que é a primeira questão que tem que ser posta em cima da mesa se queremos tratar de um Estado sério. Depois disto, dito, e de uma política fiscal que veio desenglobar os rendimentos prediais, isto teve um bom contributo porque as pessoas que têm casas e que podem recuperar as casas para o mercado de arrendamento são famílias, são pessoas em nome individual, não são empresas, tem um problema de fundo, que é como é que vou tributar o meu rendimento se uma pessoa com 80 mil euros já é rico e está com a taxa de 50%. E, portanto, quando permitiu em 2013 o Governo não se anexar no rendimento total este valor, deu um bom passo para que os privados entrassem no investimento. A terceira medida, penso que está em cima da mesa e espero também não seja revertida, é o regime especial de reabilitação urbana, a par de um regime de regime jurídico de reabilitação criado em 2009. Portanto, nós temos aqui um conjunto de instrumentos e quando isto sucede, a reabilitação acontece. Agora, a estabilidade fiscal é um ponto fundamental para isso, como depois a questão fundamental para todos os operadores que queiram e que não conheçam o mercado, porque este mercado é muito atraente, e agora para responder à sua pergunta, mas também é péssimo para os incautos. Reabilitar em Portugal, em Lisboa, no Porto, em Aveiro, em qualquer cidade, é completamente diferente. Porque nós temos 308 pequenos reinos que têm regulamentos municipais e têm PDMs com definições, conceitos completamente diferentes e, portanto, eu que sou engenheiro, se quiser assinar um projeto e dizer que cumpre todas as normas e regulamentos em vigor, e um arquiteto é o mesmo, eu não sei que normas e regulamentos estão em vigor. Isso também acabou em 2003. Até aí o Estado era obrigado a publicar anualmente. 2003 foi o único ano em que isso se verificou. Porque os PDMs de facto, criaram mercados protegidos que promovem, de facto, dificuldades enormes, não cumprem a lei de todo um trabalho que eu acho que é notável, feito pela Assembleia da República e pelos governos centrais de Simplex, descentralização. Não tenho nada a acrescentar sobre isso, a não ser reconhecer o grande mérito que tem sido feito pelos governos dos últimos anos, digamos, deste século, desde o Simplex. Mas depois as câmaras fazem o contrário. Experimenta fazer um exercício que eu já fiz. Pega no PDM de Lisboa, de Oeiras, de Cascais, de Sintra, do Porto, e podia continuar, e veja se que tem algum nexo sobre os conceitos, as definições. Nós temos que estudar cada PDM daqueles para saber o que é que estamos a falar. Nem as áreas, que é o produto de 2 vetores A vezes B, são iguais. A superfície de pavimento de um lado não é igual à do outro. A área bruta edificável. Quer dizer, e, portanto, criamos aqui um conjunto de dificuldades que alimentam pequenos poderes que favorecem a corrupção, é bom que se diga isto, favorecem a corrupção, porque com leis simples e transparentes a corrupção desaparece. E, portanto, quando tem que depois, de facto, gerir um património que vai desde o Algarve até atrás dos montes,
Eu fiquei a conhecer, de facto, que a minha experiência era essencialmente na cidade de Lisboa, fiquei a perceber que país é este. E, portanto, este é que é o principal problema neste momento de pessoas, de forma consciente, poderem investir e saber qual é a estabilidade do investimento, quanto tempo demora a obter uma licença de utilização. Nós temos casos de meses para obter uma licença de utilização. A lei é clara, define 10 dias. Mas não vale a pena continuar a insistir porque cada vez vem um papel a pedir uma coisa diferente. Portanto, enquanto estas regras, e este é o desafio que faço ao Sr. Secretário de Estado, porque tem grande consideração, porque conhece o setor e conhece estes problemas, criem regulamentos nacionais que sejam aplicados de norte a sul do país, tal como existe o regulamento antissísmico e outros regulamentos de âmbito nacional, e nesse não há problema nenhum. O técnico tem que ser qualificado, subscreve e acabou. Aqui não. Estamos a falar de problemas, de facto, difíceis, e enquanto isto não for resolvido, nós temos problemas de diversa natureza para atrair o investimento de forma sustentável. O Secretário de Estado Adjunto José Mendes está ali fartinho de tirar notas, se me permite a expressão, e por isso peço-lhe só, para completarmos a primeira ronda, perguntar ao António Gil Machado. Já ouvimos aqui dados que aparentemente até são contraditórios, que é 10% de crescimento num ano, no entanto, apesar dos problemas. Como é que estamos neste momento se tivermos de traçar um cenário ao país, António? Neste momento, eu diria que quando se fala em médias, quer dizer que alguém está no congelador e alguém está no forno. E realmente é o que isso hoje acontece. Realmente, os indicadores, quer da Confidencial Imobiliário, quer do INE, portanto, hoje reconfirmam que estamos, em termos de valores médios, portanto, nacionais, de volta a 2011, mas a verdade é que isso é feito à base de Lisboa e Porto, onde realmente a dinâmica é muito positiva e onde os valores por metro quadrado recuperaram muito. Eu posso dar uma nota que no primeiro semestre do ano, os investidores internacionais, só na ARU de Lisboa, compraram 909 imóveis a valer 314 milhões de euros. É um volume de investimento importante, mas representam 18% das transações imobiliárias de Lisboa. E eu diria que para mantermos este nível de atração, há uma palavra que já foi aqui dita, que se chama confiança. E, portanto, tudo quanto sejam alterações ou discussão de alterações que depois, muitas vezes, nem sequer cá chegam, que mine essa confiança, devem ser tidas com muito cuidado. A outra ideia errada que gostava, digamos, de tentar portanto, enfim, desmistificar, é dizer que o turismo rouba o lugar ao arrendamento para as famílias. A geografia do turismo e a geografia de onde as famílias querem arrendar casa é distinta. A grande parte do turismo concentra-se em zonas históricas, da Alfama, de Lisboa, no Porto, na Ribeira, que são casas, dito pelo Presidente da Câmara Municipal de Lisboa em entrevista há poucos dias, as casas em Alfama têm uma área média de 60 a 70 metros quadrados. Não tem garagem. Portanto, por muito que se queira arrendar essas, portanto, dar essas casas a famílias, elas provavelmente não querem ir para lá porque não têm forma de carregar as mercearias, com as crianças, com isso tudo. Portanto, aproveitar esse alojamento para o turismo é o evidente e é o que está a dar vida aos centros das cidades. Mas depois não será também manter o turismo, porque depois só vivem lá turistas e não é isso que eles procurarão. Eles procurarão em Alfama as pessoas de Alfama. Evidentemente que em tudo é preciso um equilíbrio. Mas legislar contra o alojamento local, pensando que com isso se vai beneficiar o arrendamento às famílias, é um contrassenso. Porque essa dualidade não existe. Porque a geografia de uma coisa e a geografia da outra é distinta. O grande volume grande volume de arrendamento existe em zonas residenciais consolidadas de Lisboa e em concelhos da coroa de Lisboa. É aí que existe o maior volume de arrendamento e nós, com a Confidencial Imobiliário, temos essa métrica. É aí que existe a procura e a dinâmica de arrendamento para as famílias que estão disponíveis para pagar 400, 500, 600 euros, que é o que uma família pode pagar por o arrendamento de uma casa. Portanto, eu julgo que queria desmistificar que para fazer o arrendamento
temos que atacar o alojamento local. Quer dizer, é uma falsa questão. Sr. Secretário de Estado, são muitas, algumas complexas, outras eventualmente terão uma resposta mais sintética, apelando ao seu poder de síntese naturalmente. Vamos lá então. Então, se calhar, começar mesmo aqui pela intervenção do Júlio Machado. Vamos lá ver. Estes números que às vezes, enfim, nos são dados a conhecer de que os preços aumentaram X% e estes X% normalmente são 2 dígitos em Portugal, convém filtrá-los. De facto, o Júlio Machado teve o cuidado de o dizer, mas isso não passa sempre na comunicação social. É que são números construídos, sobretudo, à custa da observação dos mercados de Lisboa e do Porto. E mesmo quem divulga esses números tem a tendência para dizer que são números de Portugal. Isso não é verdade. Nem sequer é rigoroso, sendo que grande parte desses números, e como se sabe a Confidencialidade Imobiliária falou assim, são feitos muito também por observação, por inquérito, por amostra, etc, etc, e sabe que onde as amostras, nos universos mais pequenos, sobretudo fora de Lisboa e do Porto, esses métodos são métodos com, enfim, dificuldades, ou seja, com a possibilidade elevada de descolarem da realidade. De facto, a situação de Lisboa e Porto é um capítulo à parte naquilo que é a dinâmica do imobiliário, a dinâmica do mercado de arrendamento, a dinâmica da habitação em Portugal. E é preciso dizer dessa forma. E justamente, chegando à questão do alojamento local, vamos lá ver. Não, o tema aqui não é colocar o residencial contra o turismo, o alojamento local contra o alojamento de longa duração. Agora, é preciso observar as coisas e dizer as coisas como elas são. Eu não subscrevo esta ideia de que o alojamento turístico não ocupa espaço do alojamento residencial. Não é verdade. Há espaço para as pessoas e para jovens, etc., residirem em apartamentos de 60 ou de 70 ou de 80 metros quadrados. Não há problema nenhum nisso. Isso é verdade. Muitas das casas que são hoje objeto de intervenção para serem colocadas no mercado de alojamento local são casas que eram residências permanentes. E, portanto, elas existiam, não é uma fábula. Existiam, de facto. Portanto, eu não acho que seja. Não estou a dizer com isto, e aí subscrevo aquilo que disse, que de facto se deva colocar uns contra outros. Quer dizer, uma cidade é feita de um mix de usos. É isso que traz diversidade à cidade. E não há dúvida nenhuma para dizermos, digamos, para sermos rigorosos, que, por exemplo, em freguesias como Castelo ou Alfama, que são freguesias hoje muito pressionadas pelo alojamento local, eram freguesias que, antes deste fenómeno, estavam num declínio, numa trajetória de declínio, em termos de, digamos, conservação dos edifícios e também de ocupação. Portanto, estavam abandonadas, estavam a entrar em... E, portanto, isto para dizer que, desse ponto de vista, que o alojamento local trouxe, de facto, alguma vantagem e trouxe... Agora, há um ponto de equilíbrio em tudo. E, portanto, dizer que uma solução é que é boa ou que outra é que é má, isso não faz sentido nenhum. Há um ponto de equilíbrio. E quando se fala em pressionar do ponto de vista fiscal uma das atividades, vamos lá ver, vamos ser claros. O regime fiscal que se aplicava ao alojamento local, quando comparado com o regime fiscal que se aplicava e que se aplica ao arrendamento residencial permanente, eram extremamente dispares. São atividades diferentes, estamos de acordo, mas eram muito dispares. E aquilo que nós fizemos neste Orçamento de Estado este ano, em 2017, foi promover alguma aproximação. Ainda, do nosso ponto de vista, é vantajoso para o alojamento local. Mas eu reconheço que é uma atividade com características e requisitos muito próprios e, portanto, achamos que é bastante mais ajustado. Estamos a falar de uma tributação de 35%. Não estamos a falar de uma base de tributação de 35% dos rendimentos, que é uma coisa diferente. Portanto, é uma taxa sobre os 35%. Portanto, é bem mais baixo do que isso, será na zona mais dos 10%. Mas, portanto, foi aquilo que foi feito. Aproximou-se um pouco, justamente porque, enquanto promotor imobiliário, eu percebo que o privado queira rentabilizar ao máximo o lucro que pode obter do seu imóvel. É natural, é assim, é das coisas, isso é normal. Percebemos isso. Achamos isso natural. Agora, nós, enquanto governo, temos que criar regimes que, de facto, protejam também a habitação. E foi aquilo que foi feito. Agora, em relação à questão do funcionamento do mercado de arrendamento e, nomeadamente, à questão do novo regime de arrendamento urbano. Vamos lá ver. Não há nenhuma alteração substancial no know-how. De facto, há um conjunto de propostas que estão neste momento na Assembleia da República e aquilo, por vezes, tem sido apontado como o que pode matar o mercado de arrendamento, porque neste setor, de facto, as pessoas gostam muito de dizer que pode matar. Já não dizer há não sei quanto tempo que se pode matar a reabilitação urbana e, portanto, a promoção imobiliária. Eu olho para os números estão sempre a melhorar. Eu já desafiei muitos dos promotores da área, do setor, para, enfim, a cada 6 meses, se quiserem reunir comigo e olhar para os números, estou disponível, porque os números estão sempre a melhorar. Sim, mas são aqueles que são. Quer dizer, vamos lá ver. Uma coisa é a variação percentual, o fluxo. Outra coisa é o estoque. Agora, a verdade é que não há arrefecimento da atividade de reabilitação. Não há estatística que suporte isto. E quando falamos do mercado de arrendamento, aquilo que estamos a falar é de um conjunto de arrendatários muito específico e que eu vou aqui muito bem referir, que é, primeiro,
contratos anteriores a 1990, de pessoas com mais de 65 anos ou com um grau de deficiência superior a 60%, e que, além disso, têm rendimento abaixo de 5 remunerações mínimas nacionais anuais. Estamos a falar de menos de 1% dos contratos de arrendamento residencial em Portugal. Portanto, alargar o período de salvaguarda dessas pessoas de 5 para 10 anos, como aliás estava na lei de 2006, e como nós entendemos que é o período certo para a transição, não parece que vá pôr em crise o mercado de arrendamento. Falamos de menos de 1% dos contratos e falamos de um setor da população muito vulnerável. É disso que estamos a falar. Eu sei que há o argumento que o Estado é que deve proteger e não os privados. Não parece que seja óbvio. Eu vou explicar porquê. Não parece que seja óbvio. Vou explicar porquê. Há um período de transição. Esse período de transição, na nossa perspectiva, deve ser 10 anos. Na perspectiva do governo anterior, era de 5 anos. Porque quando se fala dos direitos, deixe-me só dizer, quando se fala dos direitos, é preciso dizer que a lei, o novo NRAL de 2006 e as alterações de 2012 e 2014 também trouxeram direitos acrescidos aos senhorios, prejudicaram os inquilinos. E, portanto, por essa razão é que há um período de transição. E, na nossa perspectiva, esse período de transição são 10 anos, fins dos quais, então, o Estado entrará em cena. Desculpe, 10 anos a partir de 2006, terminou em 2016. É que a questão é que, por que razão é que o Estado paga rendas, que nós chamamos exorbitantes na energia, paga rendas em todo lado? Quer dizer, eu não conheço nenhum serviço público prestado por serviços particulares em que o Estado não paga. E porquê é que desde 48, do Estado Novo, continua a ser o Estado social e bem, continua a ser o primeiro defensor das famílias, e acho que as pessoas mais prejudicadas são aquelas em que estão em casas em péssimas condições, que foram abandonadas por todos, porque foram protegidos por uma lei iníqua. E a questão é essa. Porquê é que há dinheiro? São milhares de milhões por ano para todos os que é parcerias público-privadas. Desde a saúde, energia, em todo lado. Nesta matéria, o Estado passa o ónus para cima dos senhorios. E mais, como é que no imobiliário nós podemos estar a investir para depois faz-se uma conta, mesmo agora na habitação, no alojamento local, com base num determinado quadro fiscal? Como todos os anos muda, porque o Orçamento de Estado é o sítio onde se mudam as leis fiscais todos os anos, portanto há uma instabilidade permanente, eu pergunto como é que se pode fazer uma avaliação de um risco na lógica de um banco ou de qualquer investidora se não sabe se por ano que vem a lei muda e diz que é totalmente o contrário. É disso que estamos a falar. É deste Estado que deixou de ser uma pessoa de bem porque não inspira confiança. Eu percebo, porque também já estive no Governo, que de facto a questão do aperto orçamental obriga que cada orçamento de Estado seja feito à medida das necessidades. Precisamos de 1000, temos que ir buscar 1000. Precisamos de 2000, são 2000. Mas isso, visto do lado do investidor, não é a solução. E no caso particular do arrendamento, digamos, eu não acredito, e a prova disto foi os números que há bocadinho disse, não há mercado de arrendamento ainda em Portugal. Ponto 1, porque senão já teríamos a crescer a números significativos face para as necessidades. Temos hoje jovens com emprego precário. O emprego é muito mais instável do que era há 20, 30 anos. Portanto, nós temos que ter um mercado de arrendamento que represente 30% ou 40% do mercado de oferta imobiliária. Se continuamos a pôr o ónus em cima dos senhorios, digamos, a pergunta é esta. Então continuam a ser senhorios a fazer o papel do Ministério do Trabalho e da Seguridade Social. Então, quer dizer, porquê é que há dinheiro para todos menos para estes? E porquê é que a estabilidade fiscal se mantém? Porquê é que se põe sempre agora em causa, agora vem com as lojas históricas? Quer dizer, de cada vez que se está a correr bem uma área, lá vem o Governo, e aqui não estou a falar deste Governo, estou a falar de todos os governos, uma área está a correr bem. Pois é mesmo sobre aqueles que nós vamos cair. Eu não vejo estas pessoas que estão agora muito preocupadas com o turismo, e eu ando nisto há dezenas de anos, pelas minhas funções que tive anteriormente dentro da cidade de Lisboa, não vejo, não os vi preocupados com a baixa ter 8 famílias, com a desertificação de 300 mil pessoas que Lisboa teve durante 30 anos. E Porto perdeu 150 mil. Nunca os vi preocupados. Em vez de preocuparem porque é que as pessoas saíram das cidades e foram para as periferias e alimentar horas e horas de transportes públicos e de automóveis privados, com todo o problema de famílias que isso promove, em termos da falta de qualidade de vida, nunca vi ninguém preocupado. Agora é que estão todos preocupados que estamos a ter as cidades a ser recuperadas. Não desmerecendo de forma alguma, depois ouvimos isto e depois ouvimos o aumento, os números positivos. Como é que isto se explica? Como é que as pessoas que nos estão a ouvir entendem estas coisas? Não desmerecendo de forma alguma, mas quer dizer que os números poderiam ainda ser melhores? Os números têm de ser de crescimento. Melhores. Os números têm de ser melhores. Quando nós estamos a falar de uma necessidade de reabilitar Portugal, da ordem dos 38 mil milhões de euros, nós estamos a falar para um volume de reabilitação que neste momento não ultrapassa os 2 mil milhões por ano. Nós estamos a falar de 20 anos de reabilitação urbana. E, portanto, estamos a falar de... É esse o valor do quase 1/3 de edifícios que é necessário recuperar em Portugal. São 29%, exatamente.
E o que nós estamos a falar neste momento é, primeiro, de uma correção dos preços. Nós vivemos um momento, 6 anos do pior para o imobiliário. Agora estamos a falar em níveis de preços da ordem de 2011. E quando estamos a falar de Lisboa e Porto, falamos de algumas zonas de Lisboa e Porto, das zonas históricas. Não estamos a falar do Porto na sua globalidade, nem estamos a falar de Lisboa da sua globalidade. Estamos a falar de algumas zonas de Lisboa e Porto. Quando falamos do alojamento local, que é necessário neste momento representa o alojamento local, a número 2 são 38.666 habitações para o alojamento local, ou seja, 4,9% a nível nacional do arrendamento nacional, o que para já não põe em causa nada. Se esses 4% forem num sítio só, se calhar pode ser um pouco complicado. Sabe que imagino que não existe alojamento local. Mas não é. Quando estamos a falar, nós estivemos sempre preocupados com este. Nunca estivemos preocupados quando as cidades estavam desertas e quando estavam sem vida. Estamos a falar agora porque qualquer coisa que se passa... O discurso de voltar ao centro das cidades é antigo. Qualquer coisa que se passe... Repare, nós tivemos, durante muito tempo, não se falou dos vistos gold. Os vistos gold em 2014 tiveram 921 milhões, em 2015 466 milhões, e depois em 2016 873. Veja o que é que pode aquilo que me dizia o José Fernando Santo, a fragilidade que nós temos no nosso sistema. A reabilitação urbana está longe de estar consolidada. Nós estragamos sempre aquilo que de bom temos. Isso é o português no seu melhor. E, portanto, nesse aspecto da reabilitação urbana é fundamental. Primeiro, e o que interessa neste momento é dizer assim, nós temos de consolidar a reabilitação urbana. É fundamental para o país, para o desenvolvimento, para as cidades, para o turismo, para o comércio, para a indústria. É fundamental que a reabilitação urbana seja uma coisa sustentável. E para isso, aquilo que o José Fernando Santos há pouco falava, da legislação, da agilização das leis, principalmente naquelas que são de natureza técnica. Evitar a instabilidade fiscal, que é uma das coisas que vai criar problemas em relação à confiança e à insegurança do investidor privado e público. O investidor estrangeiro, ano passado, adquiriu em Portugal 4 mil milhões de euros de imobiliário. Então não está mal. É muito bom. Não está mal o setor. É muito bom. Excelente. É muito bom. É esse o ponto. Mas não está... Parece que esse não é o discurso que eu tenho ouvido. São edifícios construídos. Eu não ouvi o outro, Estado. Quer dizer, para mim, aliás, o investimento estrangeiro cresceu o ano passado 4 mil milhões, no ano anterior 3,3 mil milhões e no ano antes 2,6 mil milhões. Ou seja, há um crescimento sustentado. Conseguimos entender quanto desse volume é que é comprado um prédio antigo para recuperar ou não conseguimos mesurar, não conseguimos medir? Primeiro, estes números são de todo o imobiliário. Mas sabemos que a habitação, por exemplo, são esses prédios que está a falar de reabilitação mais corrente, aquilo que nós falamos. É cada vez mais comum ouvirmos falar histórias dessas. Estamos a falar de metade para a habitação. O resto é outro tipo de afetação. Agora, o que estamos a falar neste momento é da necessidade de manter esta dinâmica e era fundamental também que aquilo que foi dito há pouco, que politicamente, dado que este assunto é um assunto transversal, universal, não há nenhum partido político, não há nenhum governo que não diga que não está a favor da reabilitação. Todos dizem. Mas nunca houve, como lá fora existe, um plano nacional sobre reabilitação urbana para 20 anos, independentemente de saber quais são os governos que vão governar em determinados períodos. Por que não? O António José Machado queria acrescentar uma coisa. Temos 8 minutos de debate. Não nos resta. Reabilitação e arrendamento são duas faces da mesma moeda. Portanto, tudo o que se faça para fomentar o arrendamento fomenta a reabilitação, e julgo que isso é pacífico. Portanto, quando existiu mais arrendamento e mais oferta para arrendamento, foi quando as pessoas não conseguiam vender casa ou tinham que baixar muito o preço para vender casa. E portanto, houve esse estímulo para fazer o arrendamento. E com mais pressão da oferta, as rendas baixaram. Portanto, a única coisa que é preciso a fazer no conjunto dos estímulos
e os estímulos também é a geração de confiança, é encontrar mecanismos positivos para mais oferta, mais casas virem ao mercado. Porque os nossos indicadores dizem de uma forma muito clara: há procura para, portanto, arrendamento. O tempo médio de uma casa em que fica disponível para compra ou para arrendamento não tem nada a ver uma coisa com outra. É muito mais rápido arrendar do que... portanto, é uma decisão diferente. A decisão de arrendar e a decisão de comprar. Evidente, não é? mas para quem é, portanto, proprietário, consegue muito mais rapidamente colocar o seu património em arrendamento do que quem compra. E, inclusive, os bancos não se têm sentido motivados para criar veículos de, portanto, arrendamento e têm pressionado o mercado na venda. Portanto, se houver estímulos positivos ao mercado de arrendamento, procura não falta. Não será esse o grande motor, a banca? O que não tem será existido, ela o grande motor a ditar a regra? O que tem existido é dificuldades do lado da oferta, porque os proprietários ficam sempre reféns das dúvidas que vem a discurso, em termos de palco, do que é que vão fazer seguir, portanto, ao arrendamento. E as pessoas não colocam no arrendamento, o preço dispara. E, portanto, a minha pergunta, enfim, a reflexão que deixa o Sr. Secretário de Estado é se daqui a 5 anos um seu colega empurra tudo outra vez mais 5 anos. E, portanto, quer dizer, Machado, não é o problema dos 5 anos ou dos 10 anos. Machado, Se daqui a 5 anos realmente depois ficamos mesmo... É desta que é valer ou não? Permita-me, mas isso é uma falsa questão. Vamos lá ver, vamos ser sérios e olhar para os números. Sabe que eu tenho este feito de ser engenheiro, o engenheiro Fernando Santos também é engenheiro e já foi meu bastonário na hora dos engenheiros. Aliás, também os engenheiros arriscamos e, portanto, estamos no... Portanto, eu sou muito agarrado aos números, porque claro, isso é que é o racional da questão. Claro. Vamos lá ver. Quer dizer, essa questão dos 5 anos é uma falta de questão. Essa questão só serve para mascarar aquilo que está a acontecer. E o que está a acontecer é que a oferta é de facto escassa, mas isso tem a ver com o estoque que existe, tem a ver com as décadas atrás, face à procura neste momento no arrendamento. Porque a procura no arrendamento aumentou também, porque os modos de vida mudaram. Claro. Há mais precariedade. As pessoas hoje sabem que não vão viver e trabalhar toda a sua vida no mesmo local. E preferem arrendar. E portanto, pronto, o que significa que a procura aumentou muito face à oferta. E o mercado, pelas leis do mercado, está a tirar partido disso. É por isso que os valores estão a disparar. Estão a disparar em algumas geografias de forma mais ou menos inaceitável. Isso é o que está a acontecer. Agora, para mascarar tudo isto, vir falar de contratos de pessoas velhinhas, que estamos a falar de menos de 1% dos contratos de arrendamento, menos de 1% para um mercado, para um setor não é nada, absolutamente nada. Portanto, esse tema não existe, esqueça esse tema. Esse tema não existe. Aquilo que existe, e quando se fala da reabilitação, se dúvidas há relativamente à centralidade das políticas de reabilitação neste governo. Portanto, estamos a falar que ainda há 2 semanas apresentámos no seminário do Plano Nacional de Reformas, onde de resto esteve o Júlio Machado, 4.800 milhões de euros só orientados para a reabilitação. Portanto, estamos a falar de dinheiro, de linhas de só para a reabilitação. É absolutamente central. Questão, já agora, e estando neste debate, chegam? Esse valor é suficiente? O que é que dizem? A questão, acho que eu estou um bocadinho em desacordo com o Sr. Secretário de Estado por o seguinte. O que estamos a falar das rendas congeladas, que com Lisboa e Porto, essencialmente, é no centro. É exatamente o mesmo que há pouquinho falámos dos fogos destinados ao alojamento local. A questão é que o Estado devia ter assumido este ónus. Eu não quero com isto que as pessoas saiam dos sítios, antes pelo contrário. As pessoas deviam ter, em vez de terem feito os PERs em zonas inacreditáveis, com custos de infraestruturas brutais e terem guetos, devíamos ter em 92, 93 e anos seguintes feito a reabilitação desses imóveis privados, pagando a diferencial da renda para manter as pessoas em casas decentes. Esse é que é o investimento que eu considero que teria começado há 20 anos a reabilitação urbana séria. Mas e não agora este valor? Sobre esse valor, eu não esteve no governo, teve a oportunidade de fazer essa alteração. Parece que não aconteceu. Não, aconteceram várias alterações importantes e por isso é que elas estão a dar resultados. Não, e posso dizer na pasta que eu estive, para depois da legislatura aquilo que seria um subsídio de renda. Dizer que na área... Mas, por exemplo, alterar o paradigma da habitação social, teve a oportunidade de o fazer. Não havia absolutamente nada a acontecer. Não tinha tutela. Posso dizer que na minha tutela... Era o seu governo, Sr. Não, mas na minha... Também, o senhor, com certeza, não vai ter tutelas sobre governos de matérias de outro. Posso dizer que na minha tutela, que era a Administração Patrimonial do Ministério da Justiça, reduzi exatamente, porque acho que o Estado trata muito mal o património próprio, recuperámos muitos edifícios públicos em que foram transformados em tribunais, eu posso dar exemplos no país, e reduzimos mais de 20% das rendas pagas a privados, em que tribunais estavam a ser travestidos
edifícios públicos Mas se calhar transferidos. temos de recentrar a conversa. Só para dizer que temos esta 2 matéria minutos. fui coerente. Depois a seguir fecharam alguns tribunais, mas pronto, mais ou menos foram alugados. Não, é Temos que 2 minutos e não me eu parece posso, se que quiser seja fazer um debate saudável sobre isso, estou mantermos disponível para nesse... fazer. lado Mas da só para conversa. terminar, por isso dou-lhe um exemplo. Neste momento, o mercado de arrendamento, para falar em Lisboa é a baixa, os preços especulativos que se falam da bolha, estamos a falar de zonas muito, muito limitadas, mesmo para estrangeiros. Porque Lisboa também é Encarnação, também é Olivais, também é o Paço de Lumiar. Portanto, e Lisboa não é uma cidade como muitos centros. Lisboa é o centro de uma cidade que tem 2,8 milhões de habitantes, que é a área metropolitana de Lisboa. Porque se for o Barreiro, não Mas há os mercado. preços do arrendamento dispararam. Nesta zona na cidade de concentrada. Lisboa. Sabe que no Barreiro a ILT do mercado de arrendamento, no Barreiro, é 7%, 7,5%, e a de Lisboa é de 4%. É muito mais rentável arrendar um imóvel, e não há, no Barreiro do que em Lisboa. Nas zonas periféricas, a taxa de rendimento é muito superior às zonas de Lisboa. E porquê? Porque em Lisboa a prevalência tem sido comprar habitação e não para o mercado de arrendamento. E, portanto, isto inverte toda a lógica. E a nível nacional, posso dizer, para termos a ideia dos números, sabe qual é o valor médio da venda de imóveis a nível nacional? Nível nacional. Do mercado bancário todo. 1.070 euros. 1.070 euros. Venda, inclui terrenos. Portanto, o país real não é o país da Baixa, não é o país do centro do Porto. Esse é um país que nós não podemos confundir e é um erro analisarmos o mercado imobiliário por um nicho muito pequeno onde vivem 5.000 pessoas, 3.000 pessoas. O país real é um país com dificuldades enormes, de famílias que fazem um enorme esforço para comprar uma habitação por 1.000 euros por metro quadrado. São 40 ou 50 mil euros. E onde se arrenda por 300 ou 400 euros mês. Este é que é o nosso problema e é aí que temos que concentrar os esforços. Uma ronda telegráfica de 10 segundos. Disse há pouco que não haverá dinâmica na reabilitação urbana se não houver um verdadeiro mercado de arrendamento que não existe. Há muita lei que foi mudada, para bem, mas houve uma parte que foi o financiamento à reabilitação urbana, que neste momento, como disse o Sr. Secretário de Estado, e é fundamental que se concretize esse tipo de financiamentos. Nos governos anteriores não houve esse cuidado. Hoje, o Programa Nacional de Reabilitação ou de Reformas inclui esta vertente que é fundamental para a dinamização. Ficam várias questões por responder, algumas no ar, mas o tempo, a ditadura do tempo é assim, não há hipótese. E por isso, começa hoje, dia 27, vai até dia 2 de abril, domingo, no Cineteatro Capitólio, no Parque Mayer, em Lisboa, a 4ª semana da Reabilitação Urbana de Lisboa.